Bom dia, turma. Este ano vamos falar sobre as áreas classificadas de Portugal. Alguém sabe quais são? Parque Nacional, e em Portugal só existe um. É o Parque Nacional da Peneda Gerês. Paisagem protegida, Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural. Muito bem, mas falta um que está relacionado com a geologia. Alguém sabe qual é? são os geoparques. Em Portugal existem 3, um na Ilha dos Açores e outros 2 no continente. Muito bem. Agora cada um vai planear uma saída de campo às diferentes áreas classificadas de Portugal. Hoje vamos ao único Parque Nacional de Portugal. Alguém sabe onde fica? fica no norte de Portugal e chama-se Parque Nacional da Peneda Gerês. Exatamente. E alguém sabe qual é a importância da classificação desta categoria? A categoria do Parque Nacional é o nível mais elevado de classificação das áreas protegidas. Muito bem. Agora vamos conhecer melhor este parque e é a Carolina que nos vai mostrar. O Parque Nacional da Peneda Gerês tem uma área de 70.290 hectares e é uma das maiores atrações naturais de Portugal, pela rara e impressionante beleza paisagística, pelo valor ecológico, pela variedade de fauna. Aqui podemos ver, por exemplo, corços e garranos. Neste parque podemos também observar pinheiros, teixos, castanheiros, carvalhos e várias plantas medicinais. O lobo-bagueia, num dos seus raros territórios de abrigo, e a águia real pontifica no vasto cortejo das aves. Vários micromamíferos, como é o caso da toupeira de água, e a diversidade de répteis e anfíbios enriquecem também a fauna deste parque. Vamos seguir viagem para o Parque Natural do Litoral Norte e é a Paula quem nos vai fazer a visita guiada. Uma visita pelo Parque Natural do Litoral Norte leva-nos a descobrir uma paisagem muito variada, de espaços de grande diversidade e riqueza paisagística. O mar e os estuários destacam-se de todos os outros elementos e a presença da água valoriza a qualidade estética da paisagem. As praias estendem-se desde a foz do rio Neiva ao sul da Apúlia, ao longo de 16,5 km. Que lindas paisagens! A energia da água do mar em movimento transmite uma dinâmica própria à paisagem. O ondular das ondas, a diversidade de azuis provocam nos adultos, frequentemente, sensações de nostalgia, leveza, liberdade e nas crianças de adrenalina e felicidade. Vamos seguir viagem para o Parque Natural do Douro Internacional e é a Matilde quem nos vai fazer a visita guiada. O Parque Natural do Douro Internacional compreende áreas do município de Mogadoura, Miranda do Douro, Freixo da Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo, abrangendo também o troço fronteiriço do Rio Douro, prefazendo uma área de 85.150 hectares. Que bonitas paisagens! As margens escarpadas do Rio Douro, com as suas vinhas à beira-rio, são uma beleza extraordinária. As suas características climáticas e geológicas únicas condicionam a fauna e a flora. Podemos observar o grifo, o mergulhão de crista, o javali, o rato cabreira e o mel azul. Hoje a visita será ao Geoparque de Arouca e a Mariana vai nos conduzir numa viagem por alguns dos 41 geossítios que compreendem 327 km² que constituem este geoparque. Arouca possui um património geológico de exceção, ao qual se alivia não só a riqueza e monumentalidade do seu mosteiro, como também uma rica gastronomia, lindas paisagens, límpidos cursos de água e excelentes condições naturais para percursos através da Serra da Freita. Podemos observar, por exemplo, na freguesia de Moldes, Coto de Boi e as Minas da Pena Amarela, na freguesia de Albergaria da Serra, o Marco Geodésico de São Pedro Velho,
as marmitas gigantes no Rio de Caima, em Misarela, o Miradouro da Freixa, na Misarela, as Pedras Parideiras, o Campo de Dobras da Castanheira e as Pedras Boroas do Junqueiro. Na freguesia de Cabreiros, a Galeria do Vale da Cerdeira, no Rio de Frades. Na freguesia de Janarde, os icnofósseis da área de Meitriz. Na freguesia do Covelo de Peivô, o complexo mineiro da Poça da Cadela, em Regoufe, e o Portal do Inferno e Garra. Na freguesia de Canelas, a coleção de fósseis do Centro de Interpretação Geológica de Canelas, onde se encontram os famosos fósseis de trilobites. Na freguesia de Espiunca, os aspectos geotectónicos de Espiunca. E na freguesia de Alvarenga, a Garganta do Paiva. Hoje vamos ao Parque Natural da Serra da Estrela, que corresponde ao maciço montanhoso da Serra da Estrela. É essencialmente granítico, mas possui alguns afloramentos de xisto. Ocupa uma área de média e alta montanha, onde se inclui o ponto mais elevado do território continental. A 1993 metros de altitude, com os melhores testemunhos de paisagem glaciar a nível nacional, com os vales em U, as lagoas, os blocos graníticos erráticos e os covões. A área do Parque Natural engloba as principais nascentes hidrográficas de Portugal, do Mondego, do César e da Alva. O clima possui influências mediterrâneas e atlânticas, e o seu planalto central está considerado pelo Conselho da Europa como reserva biogenética. Continuemos a nossa viagem de hoje até ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, criado a 4 de maio de 1979. Rodrigo? O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros foi criado com o objetivo de proteger os aspectos naturais, assim como defender o património arquitetónico existente nas Serras de Aire e Candeeiros. Possui uma área de 39.900 hectares, abrangendo os municípios de Alcobaça e Porto de Mós, no distrito de Leiria, e Rio Maior, Santarém, Torres Novas e Ourém, no distrito de Santarém. Então é mesmo grande e parece ser mesmo muito importante. E de facto é, uma vez que o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros está situado na mais importante zona calcária de Portugal. Por esta razão é rara a água à superfície, mas abundante no subsolo, formando o maior reservatório subterrâneo de água doce do país. A natureza calcária do solo permitiu que os elementos naturais fossem modelando a rocha, dando origem a mais de 1.500 grutas de beleza extraordinária. Mas também é possível ver a maior e mais importante jazida mundial, com pegadas de saurópode do Jurássico Médio, a jazida da Pedreira do Galinha, e observar o morcego de peluche, a geneta, o texugo, a gralha de bico vermelho, o bufo real, a águia de asa redonda e o sapo de unha negra. Olá, turma! Hoje iremos visitar o arquipélago das Berlengas. E onde fica? É importante. Nunca ouvi falar. Nunca! Tsh. Para quem nunca sequer ouviu falar, hoje vai ficar a conhecer. Este arquipélago localiza-se a cerca de 12 km a oeste da costa de Peniche. É constituído por 3 grupos de ilhéus: a Berlenga Grande e os seus recifes, as Gistelas e os Farilhões Forcados. A Berlenga Grande é conhecida pela sua admirável beleza, destacando-se, a nível faunístico, a lagartixa de bocage, a pardela de bico amarelo, o airo, o corvo marinho de crista, entre outros. Para além do seu mar albergar uma fauna marinha riquíssima e ímpar na costa portuguesa. No que respeita à flora, nesta zona existem mais de 100 de espécies, algumas únicas na Terra. Outras de distribuição muito restrita, destacando-se a Arméria berlenguensis e a Arniara berlenguiana. Para continuar a nossa aventura,
vamos à Reserva Natural do Estuário do Tejo e é a Maria quem nos vai fazer a visita guiada. Alguém sabe qual é a principal característica da Reserva Natural do Estuário do Tejo e Mar da Palha? É ter flamingos? De facto, os flamingos, sobretudo no outono, chegam a ser milhares e por isso são facilmente visíveis nas margens do rio. É ao voarem em conjunto que proporcionam espetáculos de rara beleza. Mas essa não é a principal característica da reserva natural. Alguém quer arriscar? Bem, esta reserva é a maior zona úmida portuguesa, com 670 hectares de sapal e 1.500 hectares de lamas, no espraiado de maré frente a Pancas. Aqui também podemos ver vários habitats agrícolas de lesíria, como pastagens e prados, que encharcam no inverno. Alguém sabe qual é o principal indício da atividade humana nesta reserva? São as salinas, que antigamente foram importantes para a exploração do chamado ouro branco. Exatamente. Mas hoje não só a Marinha do Brito está em elaboração e é subsidiada pela autarquia com o objetivo de preservar os valores culturais e para fins educativos. As salinas são uma área importante para o abrigo, alimentação e reprodução de aves como o perna-longa, o perna-vermelha e o perna-verde. Oh Maria, por que é que o alfaiate é o símbolo desta reserva? Pois aqui concentram-se mais de 20% da população regional invernante na Europa. Quem organizou a visita ao Geoparque Naturtejo? Fui eu, professora. E o que nos tens para contar, Rodrigo? A Naturtejo é a entidade que promove o Geoparque Naturtejo de Meseta Meridional. Tem uma extensão que vai desde a Raia à Beira Interior, passando pelo Pinhal Interior até ao Alto Alentejo. Este é um território de elevado potencial turístico e com inúmeros fatores de atração. Oh Rodrigo, que sítios podemos visitar? Geomonumentos, o Parque Natural do Tejo Internacional, a Serra da Gardunha, a Serra da Penha Garcia, a Campina de Toulões e o famoso Monumento Natural das Portas de Rodão. Ah, é verdade, também podemos fazer observação de aves. Vamos seguir viagem para o nosso segundo destino de hoje, o Parque Natural do Tejo Internacional. Joana? O Parque Natural do Tejo Internacional, como já vimos, faz parte do Geoparque Naturtejo que o Rodrigo apresentou há pouco e abrange uma área de 26.484 hectares, onde o rio Tejo constitui fronteira entre Portugal e Espanha. A flora inclui bosques de sobreiros e azinheiras e, ao longo dos rios, galerias de salgueiros. No que respeita à fauna, podem-se observar o abutre do Egito, a águia de Bonelli, a águia real, a cegonha preta e o veado vermelho grifo. Chegamos ao estuário do Sado e o João vai nos dar a conhecer esta reserva natural. Professora, vamos ter que andar muito? Não, a visita vai ser de barco. Esta reserva localiza-se em Setúbal, cobrindo uma área de mais de 23.000 hectares, constituída por uma sucessão de água, de rio e mar, sapais, dunas e praias. Criam um ecossistema rico no qual se encontra uma fauna e uma flora diversa, constituída por uma sucessão de água e rio e de água do mar, bancos de areia e de vaza, praias, dunas e sapais. Esta constitui um ecossistema rico e produtivo, ao qual se encontram associadas uma flora e faunas diversas, podendo-se observar alguns arbustos e gramíneas. No que respeita à fauna, destaca-se os flamingos, as cegonhas, as garças e os golfinhos, mas neste habitam também peixes e crustáceos. Alguém sabe qual é o troço litoral europeu que está melhor conservado? Não! Já vão descobrir, pois é lá que hoje o Vasco nos vai levar. A faixa litoral dos concelhos de Sines, Odmira, Algesur e Vila do Bispo
Após um curto período como área de paisagem protegida, foi classificada em 1995 como Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. É uma paisagem muito diversificada, com arribas, matos sobre areias consolidadas e linhas de água, além de lagoas temporárias. As arribas altas contrastam com as praias escavadas na rocha e barrancos profundos, cursos de água, charnecas, campos de regadio e matas produtivas. A nível da fauna, é um local muito peculiar. Aqui podemos ver as raras águias pesqueiras, as cegonhas brancas. Alguém sabe qual é a principal característica destas aves neste local? Não! Este é o único local do mundo onde as cegonhas brancas nidificam nos rochedos marítimos. Outra raridade deste local são as lontras, porque aqui é o único lugar em Portugal e um dos últimos na Europa onde é possível encontrá-las em habitat marinho. Turma, vamos agora em direção ao Parque Natural do Vale do Guadiana. O Parque Natural do Vale do Guadiana tem uma área aproximada de 70 mil hectares, localizada no sudeste do território português, na região do Baixo Alentejo. Alguém sabe o objetivo da criação desse parque? O Parque Natural do Vale do Guadiana foi criado com o objetivo de assegurar a proteção de um património notável, tanto natural como construído. Abrange a zona ribeirinha do Guadiana, com os seus açudes e moinhos, bem como Mértola, a Vila Museu. Também inclui unidades paisagísticas bem diferenciadas, como os vales encaixados do rio e os seus afluentes, as elevações quartzíticas das serras de Alcaria e São Barão e uma extensa e agreste planície. Nas zonas mais declivosas das serras e linhas de água, com fraca intervenção humana, encontra-se ainda o chamado matagal mediterrâneo, expressão da vegetação original da região. E o que sabem a nível da fauna? O Vale do Guadiana é um importante corredor para as aves migratórias. Aqui existem importantes concentrações de águia de Bonelli, abutre do Egito e bufo real, para além das cegonhas comuns e das raras e esquivas cegonhas negras. A Cláudia vai-nos dar a conhecer o Parque Natural da Ria Formosa. O Parque Natural da Ria Formosa prolonga-se numa extensão de 60 km pela costa algarvia, entre o Ancão, concelho de Loulé, e Manta Rota, concelho de Vila Real de Santo António, e ocupa uma superfície de cerca de 18.400 hectares, abrangendo partes dos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Bem, é mesmo grande. Toda a área do parque é de grande interesse natural, cultural e paisagístico, podendo observar-se, no concelho de Vila Real de Santo António, o núcleo histórico de Cacela Velha, no concelho de Tavira, a Torre de Ares ou Aires, o Forte do Rato e o Forte de São João da Barra ou da Conceição. No concelho de Olhão, o Centro de Educação Ambiental de Marinho. Nos concelhos de Faro e Loulé, a Quinta do Ludo. Hoje a visita será ao Geoparque Açores e o Tiago vai-nos conduzir numa viagem pelas 9 ilhas açorianas. Então, se a viagem é por 9 ilhas, são 9 parques geológicos, não é? Tomás, não te lembras da professora ter dito que eram 9 ilhas, um geoparque? Os Açores apresentam uma rica e vasta geodiversidade e um património geológico importantíssimo. O Geoparque Açores combina uma rede de geossítios dispersos pelas 9 ilhas e zona marinha envolvente. Podemos observar, por exemplo, na Ilha do Corvo, a Ponta do Marco, a Fajá Lávica, o Caldeirão. Na Ilha de São Jorge, a Cordilheira Vulcânica Central, a Fajá do Ouvidor. Na Ilha das Flores, as Caldeiras Negra, Comprida, Seca e Branca, a Fajá Grande, a Fajazinha, o Pico da Sé. Na Ilha do Pico, a Montanha do Pico, as Lagidos de Santa Luzia, a Gruta das Torres. Na Ilha da Graciosa, a Ponta de Carapacho, Ponta de Restinga e Ilhéu de Baixo. Na terceira, as Furnas de Enxofre.
Na ilha de São Miguel, a caldeira do vulcão das Furnas, a caldeira do vulcão das Sete Cidades, a caldeira do vulcão do Fogo, a caldeira velha, o ilhéu da Vila Franca. Na ilha de Santa Maria, o Poço da Pedreira. Na ilha do Faial, o vulcão dos Capelinhos. A nossa odisseia por algumas das áreas classificadas chegou ao fim. Mas não fiquem tristes. Quando regressarmos em setembro, vamos continuar a nossa viagem. E podemos saber o que vamos visitar e conhecer no próximo ano? Sim, como sei que vocês são curiosos, preparei este PowerPoint com as áreas que vamos visitar no próximo ano.